Filosofia Espírita, volume 11. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Mais um livro da coleção Filosofia Espírita. Mais um passo no entendimento do Livro dos Espíritos, mais luz que se processa para a paz do mundo e das criaturas. São escritos simples, à maneira das abelhas nas colmeias, enchendo os espaços com o mel saboroso que nos fornece a natureza. Procuremos estudar, cada vez mais, todos os livros da codificação do Espiritismo, mas prestemos atenção bem mais acentuada em O Livro dos Espíritos, livro verdadeiramente deles e substância dos pensamentos angélicos que convém a todos os encarnados consultar, tirando dele a luz que, por vezes, lhes falta para a caminhada. O trabalho de todos nós que pretendemos trabalhar com Jesus é colocar a doutrina espírita alimentando-se em Cristo, e Cristo em Deus. O Espiritismo sem Jesus muito pouco interessa aos viajores da luz e a mediunidade sem a doutrina espírita que educa, escurece seus valores. Convidamos os nossos companheiros que se encontram na Terra, ainda que temporariamente, a estudar essas mensagens que libertam, e que não fiquem somente no estudo, mas que passem a vivenciar os preceitos estabelecidos pelas páginas imortais que a doutrina de luz apresenta, através dos condutores celestiais, e que no fim deste século serão derramadas sobre o nosso planeta, como chuva divina, que harmoniza as letras do alfabeto para consolo e instrução de todo o rebanho. Sabemos que a marcha do esclarecimento é lenta, mas mesmo assim, rogamos a Deus que todo mundo se prepare, no sentido de deixar circular no espaço literário que tem o planeta, as gotas de luz que essa chuva divina anuncia, a maior vertente de águas, da mesma água que Jesus ofereceu à samaritana. Os Espíritos do Senhor descem de plano em plano para assistir à festa divina do encontro mais acentuado da terra com os céus. É difícil descrever a profusão de claridades que está acontecendo, sem que os olhos humanos vejam. Alguns estão sentindo o que se passa, em que os corações se embriagam, nesse salutar elixir de vida eterna. Muitos daqui desejariam estar encarnados, para participarem dos esplendores da Boa Nova nas terras do Brasil. Muitos são os escolhidos que se movimentam na carne, para essa glória de Jesus sob as bênçãos de Deus. A alegria no nosso plano é muito grande, em ver e sentir quando nasce um movimento em favor da coletividade, qual o que observamos como sendo um simples unguento, curando e despertando muitas criaturas para o entendimento maior. É Jesus voltando, consolando e curando por meios diversos, objetivando a alegria, apontando a felicidade e os céus abrindo os braços para a terra. É Jesus caminhando com seu rebanho, indo à frente e nos ajudando a carregar a cruz do fardo, e o jugo da cruz dos que padecem. A doutrina espírita, como canal de nosso Senhor Jesus Cristo, vem nos dizer: se quereis encontrar Jesus, procurai os enfermos, visitai os caídos, vesti-os nus, consolai as viúvas, orientai as crianças, amparai os velhos, compreendei os pais, tolerai os ingratos, trabalhai sempre, perdoai constantemente, e na soma de tudo, sem vos esquecerdes um instante, amai a todos sem distinção. Ele, o Mestre dos Mestres, está presente onde exista um sequer a gemer sob o peso das provações. No mundo espiritual se congregam a cada momento inúmeras falanges de espíritos de boa vontade para ajudar, consolar e instruir todas as criaturas da terra. Desejamos falar mais alto para todos, que não percam essa oportunidade de melhorar que a doutrina espírita nos está oferecendo, construindo um mundo novo dentro do nosso mundo velho. Cada mensagem que verte dos planos espirituais é o nosso coração que se abre como fonte do que temos, para a paz de todos. Jesus nos abençoe sempre. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 20 de março de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, Questão 511, O Bem e o Mal.
O bem e o mal estão sob o domínio da relatividade. Eles não existem. Em se falando de Deus. Bem e mal são extremos que correspondem às necessidades dos que se encontram na escada espiritual, cujos degraus são infinitos. Em muitos casos, chamamos de bem aquilo que nos agrada, e ante as leis espirituais nem sempre o que nos agrada é verdadeiramente um bem. Assim também, acontece em relação ao mal. Devemos estudar, meditar, orar e usar todos os meios, no afã de irmos descobrindo cada vez mais o que é na realidade a vontade de Deus, o Ser Supremo que está dentro e fora de nós. Realmente, compreender Deus não está ao nosso alcance. Se estamos vivendo no finito, como compreender o eterno e o infinito? Eterno e infinito são bem os termos que devemos dar ao Senhor, mas, como encontrar outros na linguagem humana que lhe sirvam de expressão e possam revelar o Criador para todas as criaturas? Nota do autor espiritual. Bem e mal não existem, na ampliação cósmica do termo. Criamos nomenclatura para o nosso curto entendimento, e isso nos serve muito para acalmar as nossas interrogações acerca do Criador de todas as coisas. Ignoramos o que existe no pensamento do Criador e damos, muitas vezes, nomes antagônicos à mesma essência. Os espíritos do mal, como são chamados erradamente, não foram criados para ficarem ligados aos encarnados, como força para despertar outras forças internas. Todos nós e eles somos perfeitos, em se falando de criação, por carregarmos dentro de nós todos os dons em estado latente, esperando que as mãos de Deus, pelo impulso do tempo, nos acordem esses dons, com os poderes que temos desde o princípio, os quais ignoramos. Não tendo outro termo para definirmos Deus, nos apoiamos no que diz o evangelista João: se Deus é amor, ele não pode criar o ódio. Tudo é amor, em variadas formas, devido às nossas necessidades. Com a ascensão, vamos compreendendo melhor esse amor, que muda de faixa e se expressa de acordo com a nossa elevação. Nada se encontra ligado a nós a não ser pela lei do amor. Pode ser que o amor se expresse de formas diferentes, para ser interpretado à altura da alma, na escala a qual pertence. Se Deus é amor, tudo é amor. Quantas vezes vemos e ouvimos, mesmo no nosso plano, uma alma dando graças a Deus por ser tentada, e mesmo por ter caído nas malhas de espíritos dito inferiores. Foi com a queda que ela se levantou mais forte e mais compreensiva, passando a respeitar os que caem e ajudando sem julgar os que estão ainda presos pela escravidão das sombras. Para se ficar livre do chamado mal é preciso que se deixe de viver nele, se não se deseja a companhia de entidades das sombras, que se faça acender a luz no coração. Todos temos uma marcha, subindo sempre. Não há regressão, e no estado em que nos encontramos atraímos companheiros da mesma dimensão de ideias. Essas são as companhias que nos cercam, iguais a nós pelos sentimentos, e não foi Deus quem nos colocou no meio deles ou eles para nos acompanhar. Esse é um fato natural, em todas as dimensões de vida. À medida que nos libertamos, pelo esforço próprio, das ideias inferiores que nos prendem cada vez mais à terra, por leis dos afins, os espíritos que antes simpatizavam conosco e que não desejam mudar de pensamentos, automaticamente se desligam do nosso convívio, e passam a acompanhar outro, que pense e sente como eles. O nosso Pai que está nos céus nos ama tanto que enviou Jesus a pisar no chão áspero deste mundo para nos ensinar a divina lei de harmonia, querendo Ele que sejamos todos felizes, na plenitude do verdadeiro amor. Para tanto, devemos aplicar mudanças nas nossas vidas. O que denominamos mal é o mesmo bem que mudou de aspecto pela nossa ignorância. Ele deve se transformar no curso do tempo, assim como o carvão, que com o tempo se transforma em diamante. Se nada se perde, tudo se transforma para melhor. Modifica hoje o modo pelo qual pensas e ages, seguindo as diretrizes de Jesus, que hoje mesmo se operarão as mudanças externas ou pelo menos, começarás a mudar,
de modo que a tua alegria poderá ser mais visível no teu mundo interno e no externo, acompanhando-te onde quer que seja. Capítulo 02 Livro dos Espíritos, questão 512. Muitos protetores. Certamente que temos muitos espíritos que nos acompanham, mais ou menos evoluídos, em sintonia com o protegido. No entanto, cada alma tem um espírito responsável, que atende como guia e orienta como pai nas suas andanças pela vida corpórea. O encarnado tem muitos espíritos que o acompanham, por variados meios e por muitas circunstâncias, e geralmente é pela lei dos afins que os atrai. Está sempre cercado por espíritos, como testemunhas inteligentes de socorro pelo que fazes. Por isso, é necessário buscar a melhora a todos os momentos. Essa deve ser a meta de cada companheiro, ascender sempre. A doutrina dos espíritos, por ordem de Jesus, vem nos revelar mais um tanto das leis espirituais e do que ocorre no mundo dos espíritos, nos dando mais esperança nas lutas que empreendemos. Porém, ainda há muito que aprendermos acerca da vida. O que é a vida? Precisamos crescer para melhor compreendermos. As virtudes exemplificadas por Jesus e relatadas no Evangelho estão a nos mostrar que esse é o melhor caminho para a nossa felicidade. A mente precisa de harmonia, e a própria música no mundo das formas nos mostra o quanto ela vale para a nossa paz interna. Procuremos harmonia em tudo, comecemos a observar a sua irradiação em nós e nas coisas, que atrairemos, pela mesma lei de sintonia. Tudo o que pensamos firmemente, surgirá em nosso caminho. Essa é uma verdade. O pensamento comanda o corpo físico e os corpos espirituais, e se ele nasce da alma, ela passa a viver a harmonia segundo o que pensa e sente. A doutrina dos espíritos, na atualidade, busca interessar-se mais pela educação da mente. Inúmeras mensagens continuam descendo da espiritualidade maior, pelos canais da mediunidade, para que os homens entendam a força que possuem pensando e sentindo. No mundo espiritual, tudo depende do pensamento. Ele cria e dá a forma nas condições que o plano requer, e quanto mais desce a alma, mais difícil fica para tais materializações. Quanto mais o espírito se eleva, mais fácil fica a concretização das ideias. No mundo espiritual, o que se pensa se vive. Os encarnados podem considerar como um prêmio a misericórdia de se encontrarem rodeados por entidades. Elas são mensagens de Deus para a educação e a instrução de todas as criaturas. Não sejamos ignorantes, querendo afastar, pela violência, os espíritos que nos cercam. Alguns se retiram e outros se aproximam, por sintonia, por analogia de sentimentos. Esse movimento é lei que nos faz acordar para a luz. Também no mundo espiritual essa lei se cumpre. Temos as nossas companhias de acordo com os nossos ideais, até atingirmos a superioridade, de modo a captar os pensamentos universais do que saem da mente divina para a divina expressão do amor, hálito qualificado que alimenta todas as criaturas e sustenta todas as leis universais. Jesus sintetizou os 10 mandamentos em apenas 2, para compreendermos que temos necessidade de estender esse amor a todas as criaturas e a todas as coisas, e passaremos a amar a tudo que tocamos e que sentimos. Essa harmonia divina começa a penetrar em nossos corações e a nos levar para o verdadeiro paraíso, como prêmio dos nossos esforços. Se já sabemos disso, por que não começar? Estendamos as mãos para os que se encontram na retaguarda e vamos caminhar para a frente e para o alto. A doutrina dos espíritos nos mostra o amor mais visível, em condições de todos senti-lo e vivê-lo, na gradação em que a vida situou cada ser. Os que te cercam te amam, e por vezes desconheces esse amor, por te teres esquecido de amar também. Todos os reinos desprendem amor para a humanidade e a humanidade ainda não sentiu Deus neles e, em alguns casos, os violenta. Capítulo 03 Livro dos Espíritos, questão 513, Simpatia e Missão.
Nem sempre os espíritos que simpatizam conosco são missionários ou encarregados de nos dirigir no grande evento de educar-nos, ante a necessidade que temos de subir na escada da vida. Espírito missionário é o nosso protetor, alma elevada que renunciou ao seu bem-estar no mundo dos espíritos para nos acompanhar, procurando oportunidades para nos aconselhar, fazendo com que despertemos para o bem comum e para conhecermos a nós mesmos. A simpatia vem da força de atração que exercemos sobre os nossos semelhantes, em consonância com os nossos sentimentos. Convém a todos nós compreendermos a lei segundo a qual atraímos os nossos iguais. Identificamo-nos com muitos companheiros pelos pensamentos e atitudes. Os que nos cercam trazem no íntimo a mesma vida que levamos. Frequentemente é assim. Quando escapamos desta lei, é por força da misericórdia. É o amor de Jesus se irradiando nas ondas da fraternidade para nos ajudar, abrindo os canais desta lei até ao Calvário, para suavizar o nosso fardo, e aliviar os nossos jugos. Simpatia é força poderosa que alinha as nossas vidas no concerto de muitas vidas, para que Deus apareça nos nossos corações e Cristo fique presente em nossa consciência. Os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, dependendo do que sentimos pela vida, pelo modo que vivemos, pela altura das nossas atividades. Devemos mudar o nosso caráter, se ele não se coaduna com o Evangelho. O Cristo de Deus, vestindo a roupagem de Jesus, veio ao mundo nos trazer os conceitos que nos ajudam a salvar a nós mesmos, ampliando os nossos conhecimentos e favorecendo oportunidades para o autoconhecimento. Os espíritos, a não ser o nosso anjo guardião, são atraídos por nós pela identidade de nossas ações, porém, em todo caso existe exceção, porque Deus é amor, e nessa bondade do Senhor aparecer-nos-ão as luzes celestiais como aparadoras, como professoras que nunca esmorecem na nossa educação espiritual. O amor perfeito simpatiza com todos os movimentos de educação. O amor, diz Pedro em sua primeira epístola, cobre a multidão de pecados, e é esse amor que devemos procurar sentir em todas as nossas atividades, para que a vida cresça em nossos corações, revelando Deus na nossa consciência. Compete a nós trabalharmos com nós mesmos todos os dias, incansavelmente, até que a luz nasça, a nos indicar o roteiro da felicidade. Não obstante, o nosso dever é ter vida reta, para atrairmos espíritos das mesmas intenções. Nesse labor divino, a divindade aparecerá nos seus da nossa consciência nos dizer, a paz seja convosco. A minha paz vou-la dou, não como o mundo a dá. Começa a pensar no amor, começa a viver a caridade, começa a perdoar, mesmo que sejam mínimas as ofensas, começa a ser e a sentir a bondade que, nesse exercício, tudo passará a mudar no mundo íntimo, e o conhecimento da vida espiritual surgirá no teu caminho, em crescimento proporcional ao avanço do progresso. Esforcemo-nos para simpatizarmos com o bem, que esse bem, em forma de amor, se encontra sempre ligado com as nossas vidas, na vida de Cristo. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 514, Espíritos familiares. Os espíritos familiares são amigos da casa. Certamente que eles simpatizam com quem convivem e lhes dão proteção, de acordo com as suas necessidades, porém, sempre tomam conselhos com o espírito protetor de cada criatura a quem decidiram acompanhar, vivendo juntos e formando uma família. O espírito protetor, já o dissemos, é um espírito elevado, tanto mais quanto possa ser o encarnado. É um anjo guardião, consciente do que deve fazer em favor do seu tutelado, ampliando conceitos para os que chamamos de espíritos familiares, bem como para os que desejam receber a assistência dos que os cercam, com o carinho que lhes possa dar. Nesse intercâmbio divino de alma para alma, acontece o maravilhoso, onde nasce e é alimentada a ideia de que ninguém, certamente, recebe menos que merece. No entanto, sempre a misericórdia nos dá mais do que merecemos.
Com essa corte de espíritos nos lares, e em particular, assistindo aos encarnados, dilata-se a compreensão e, de certa forma, os poderes da alma pelo serviço do amor. Além dos espíritos familiares, ainda há os afins, que são atraídos pelos sentimentos dos que vivem juntos. É de se notar a quantidade de almas que fazem parte de um lar. É um movimento intenso, são muitas lutas, muitos assuntos vividos entre quatro paredes, uma verdadeira escola onde todos aprendem o alfabeto divino do amor. São reuniões que sucedem reuniões em um lar, para o bem e para a felicidade de todos os que ali se reúnem, em nome da luz. Vejamos o quanto vale o culto do Evangelho no lar. Ele ajuda os espíritos que ali se congregam a se voltarem para melhores atitudes, bem como atrai para casa entidades de índole elevada, e o anjo guardião se alegra com a boa vontade dos encarnados que fazem parte do lar. O lar será o templo do futuro e a verdadeira escola, cujo instrutor será aquele que se preocupa com a educação dos que ali se reúnem por grande necessidade de se instruírem. Em um lar se encontram, por vezes, espíritos de má índole, atraídos pelas mesmas condições dos que estão encarnados. Temos as companhias que merecemos, por lei dos afins. Se passarmos a demudar nossos sentimentos inferiores em virtude, diante destas mudanças atrairemos almas que desejam igualmente tais mudanças. E os que ali se encontram, a quem não interessam as modificações, esses não suportam o clima, despedindo-se do ambiente familiar e mesmo individual. A desobsessão perfeita somente se dá pela boa vontade do obsediado em desfazer a sintonia com os espíritos que se acham ligados a ele pela analogia de sentimentos. A doutrina dos espíritos vem ajudar-nos a reconhecer e corrigir as más tendências, de modo a colocar em seus lugares as boas manifestações do amor, porque somente ele gera todas as outras virtudes, por ser a manifestação de Deus mais direta para a humanidade. Se estamos sendo acompanhados por espíritos ignorantes, a nos induzirem ao mal, existe algo de nós semelhante a eles. Devemos primeiramente cuidar de nos policiar, quebrando os laços que nos prendem a esses espíritos, para depois doutrinar os encarnados pelo exemplo que se deve dar de vida reta, de pensamentos retos e de palavra reta. Quando se faz luz em um ambiente, desaparecem as trevas. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 515, Influência de encarnados. Os espíritos exercem influência constantemente nos encarnados e, certamente, a recíproca também ocorre. No entanto, deves verificar qual tipo de espírito que está a te influenciar, e essa verificação se dá pela qualidade de sentimentos que estás recebendo pelas vias dos pensamentos que te chegam nas raias da percepção. Se forem pensamentos inferiores, induzindo-te para o mal, deves reconhecer que são espíritos investidos no mal. As paixões inferiores vêm das sombras, ao passo que as ideias de amor, de caridade, de perdão, trabalho honesto etc., são oriundas das almas enobrecidas, que são espíritos de luz. Que se há de pensar quando somos induzidos por encarnados e desencarnados para maus pensamentos? Que são espíritos malfeitores. E se nos demorarmos recebendo essas ideias maléficas, a notícia corre no mundo dos espíritos e, em torno de nós, ajuntar-se-ão outros malfeitores com as mesmas ideias, atraindo cada vez mais companhias da mesma estirpe de sentimentos. O homem tem de se modificar. A doutrina dos espíritos é a religião de mudanças constantes, mudança de pensamentos, de ideias e mesmo do verbo, sempre para o melhor, aprimorando-se cada vez mais. Também os encarnados que se ligam a nós estão obedecendo a uma lei vigorosa que se chama justiça. Se nos encontrarmos cercados por encarnados de más intenções, cuidemos de mudar alguma coisa dentro de nós. Se, por acaso, acreditarmos que nada temos a mudar, é um teste que estamos a passar para provarmos o nosso amor à vida, na vida de Deus.
Muitas coisas que vêm ao teu encontro e que não estás atraindo por sintonia, são para te experimentar, para testar as tuas forças e verificar o que aprendeste nas lutas de cada dia. Vejamos o que Paulo fala em Coríntios 2, capítulo 2, versículo 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Em toda investida que sofremos das sombras, devemos confiar o nosso amor para com Cristo, sem perder de vista a esperança na vida reta. Quem é seguro em si mesmo da vida reta que leva, não teme as investidas do mal, antes, confirma o bem ante todas as circunstâncias. Se por acaso andares em caminho com o que rouba, não faças o mesmo. Ensina-o a respeitar as coisas alheias. Se porventura fores influenciado por ele, é porque estás na mesma dimensão de sentimentos, e se ele aceitar a tua influência do bem, é nota sonante que ele deseja melhorar. Isso será uma glória para quem se encontra ajudando. O mundo está cheio de fascinações para o mal. Não sejas instrumento dele. Procura integrar-te na falange do bem, porque ele sempre vence, por ser força poderosa do amor. Experimenta ajudar a quem sofre, a falar com mais proveito ao companheiro, a trabalhar honestamente, a distribuir alegria e dar pão a quem tem fome, que verás como um mundo de luz se abre em teu favor, convertendo as trevas em paz, as guerras em serenidade e o ódio em verdadeiro amor. Não julgues a ninguém pelo que sofres. Deus sabe melhor que todos nós por que isso ocorre. Nada acontece em vão, tudo são lições imortais para a felicidade de todos. Vê que o Senhor está rente a ti, ama-o ardentemente, que esse amor converter-se-á em paz para ti mesmo. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 516, Encarnação de bons ou maus gênios. As leis espirituais são elásticas e na proporção que cresce o amor, elas se estendem até o infinito. Como nos diz Paulo, o apóstolo, o amor tudo pode. Poderia, sim, um anjo guardião tomar a carne para proteger mais de perto o seu tutelado, mas, outro da sua estirpe ficaria em seu lugar como vigilante, no caso, para os dois, porque mesmo o espírito mais elevado, vestindo os fluidos da carne, apresentar-se-á tolhido em certas circunstâncias da vida, sujeito a alguns deslizes. O mau gênio, como a ele se refere o Livro dos Espíritos, não tem condições, por si mesmo, de resolver a reencarnar para perseguir alguém. O espírito que não seja superior não pode comandar uma reencarnação, o que se lhe apresenta como uma ciência profunda. Se alguns nascem juntos como inimigos de outras eras, é com o objetivo de se reconciliarem em um lar ou no trabalho. Todavia, sempre são vigiados pelos tutelares da família, que dão orientação todos os dias aos seus afilhados. A vida é verdadeiramente uma escola universal, onde todos, sem exceção, são alunos, sendo instruídos e educados por variadas formas. Existem anjos guardiães de um poder de renúncia indescritível, entrando na carne por várias vezes, passando por situações difíceis, para ajudar seu tutelado ou uma família inteira, a compreender as leis que regulam a vida e que nos dão a felicidade, quando respeitadas. O espírito protetor, quando encontra barreiras enormes para os seus conselhos, por vezes convida, em sonho e mesmo por intuição, pessoas espiritualizadas a interferirem na família que dão proteção, ajudando-a pelos meios mais visíveis, e em muitos casos, os resultados são favoráveis, tanto que os líderes espirituais encarnados são sempre usados para esse mister. Em muitos casos, há muitas famílias direcionando pessoas para o bom caminho. Se te encontras em dificuldades, não te esqueças de Deus em primeiro lugar, depois do teu anjo guardião, ou espírito protetor, porque buscando-o, serás mais diretamente atendido, pela sintonia dos dois em serviço no bem. Eis aí a chave do segredo de ser melhor assistido. Todo aquele que quer ser ajudado será assistido com mais eficiência. Tudo será feito no mundo dos espíritos para melhorar a humanidade.
mesmo que essa humanidade ignore esse trabalho. Sempre damos as mãos no serviço da fraternidade, sem que sejamos vistos. Não nos interessa o alarde, em meio aos santos que servem por amor. Os espíritos superiores se servem constantemente das conversações dos encarnados para transmitirem conselhos a eles. Esses espíritos conhecem a ciência dos intervalos dos pensamentos daqueles que falam, e o modo de serem ouvidos, na transmissão das suas ideias, ideias de que eles precisam para assegurar a sua fé e esperança. Deus, sendo amor, facilita todos os meios lícitos de educação das criaturas, no impulso do seu coração, que pulsa em toda a criação universal. Os espíritos inferiores, por ignorância que por vezes nos acompanham, estão procurando algo que possamos doar-lhes e, para ajudá-los, necessário se faz que nos amemos uns aos outros. Assim, o amor abrir-nos aos corações para melhor entendimento dos que nos cercam, como recebemos do mais alto o mesmo amor a nos guiar para mais além. Ainda que sintas o estado em que te encontras como o mais difícil, não blasfemes, nem injuries, ele pode ser um aviso de melhoras. Tudo nos traz lições valiosas, na pauta do tempo. A confiança gera esperança, e tudo vive em busca do melhor. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 517, Proteção Coletiva. Há alguns espíritos que se ligam à família para proteção, mas tudo fazendo por amor, aquele amor que se expressa pela sua universalidade, e não pelo amor racial, que é o amor próprio, muito comum entre a raça humana. As ideias do espírito superior são universais, compreendendo que todos são filhos de Deus, unidos pelos zelos indestrutíveis do amor puro, que provém do Criador. Como exemplo, poderemos mostrar que um espírito que tomou a si a incumbência de proteger uma nação na Terra, não pode ter somente amor à raça que protege. Ele ama a todos porque aprendeu com Jesus como se deve amar. O orgulho de raça é para os espíritos ainda ignorantes das leis universais da fraternidade, e os que desconhecem essa lei, mais adiante, deverão compreender e passar a sentir o amor por todas as criaturas, por tudo que vive. Devemos amar o ar, pois ele nos sustenta a vida, mesmo no plano espiritual onde estagiam os desencarnados, na atmosfera da Terra. Assim as águas e todos os elementos, não somente porque eles nos servem, mas por amor, por sentimento de prazer de estarmos juntos por ordem de Deus. No amanhã, poderás estar renunciando aos planos de luz para te dedicares à assistência de um grupo familiar, amando-o porque o amor é o mais refinado alimento para todos os espíritos, em todos os planos da vida imortal. Toda renúncia que objetivo o bem comum cria um ambiente em torno de quem renuncia do verdadeiro céu, onde se pode respirar a vida mais pura. Tornamos a dizer que o amor tudo pode, por ser divino, em todas as suas frequências. Cada indivíduo é, pois, uma usina de fluidos que são atraídos pelos sentimentos e ampliados pelo coração, de acordo com os pensamentos gerados e acolhidos em seu mundo interno. A presença de Deus é constante em todas as nossas necessidades. A bondade do Senhor é tão grande que não existem espíritos protetores de más intenções. Eles são preparados e escolhidos como espíritos despertos para a luz do amor. São espíritos superiores que somente trabalham no bem e para o bem da humanidade. Outros tipos de espíritos se ligam à família, por sentimentos que se coadunam com os seus. São os semelhantes atraindo semelhantes, para devida educação. Aos iguais, interessa ficarem juntos, e Deus o permite por lei, para se educarem, mas nunca os espíritos superiores os perdem de vista com seus conselhos, com a sua ajuda, tendo-os como alunos, como crianças necessitadas de guia para não se perderem nos caminhos. Está sob a proteção de espíritos elevados. Faze por onde assimilares as bênçãos dos seus corações de luz, que todo esforço não ficará em vão. Faze força para respirares, que Deus te ajudará por teus esforços.
Dá graças a Deus todos os dias por compreenderes a mensagem espírita. A doutrina abre o véu entre os dois fundos para te dizer que ninguém morre e que a vida cresce cada vez mais em todas as direções do existir. Se recebes a proteção do teu anjo guardião todos os dias, não recuses proteger os que te cercam, desde a criança até o velho, e todos os reinos da natureza, enfim, que ela responderá às tuas vibrações de amor. A proteção coletiva é prova de que Deus é amor. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 518, Atração pela simpatia. Os espíritos são atraídos mais pela simpatia, tanto em família, como nas pequenas e grandes sociedades. Um povo primitivo certamente que faz campo para espíritos da mesma condição. A moral é a reguladora de atração dos conjuntos de espíritos que se manifestam entre esse povo. Os encarnados se misturam com o mundo espiritual da mesma índole. Não obstante, em tudo, como já dissemos, à exceção, pela misericórdia de Deus, espíritos de alta condição renunciam a seus planos, descem à terra e se misturam com o mundo inferior dos homens, para ajudá-los. Se queres ser ajudado pelos espíritos mais evoluídos, deves fazer jus a isso. Procura melhorar moralmente, que esse esforço não ficará esquecido. Almas de grande valor moral igualmente aproximar-se-ão do teu coração, em se fazendo um dentre os homens, para que o amor seja lembrado e a caridade exercitada em nome da alegria e da soberania de Deus. Os guias protetores têm a missão sagrada de semear a fé na vida que continua, fazendo romper todos os grilhões da dúvida naqueles que abrem os corações para a verdade, mostrando que ninguém morre. Para a prova disto, vejamos o que diz Paulo, o apóstolo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. É comum a todas as criaturas pensarem, de vez em quando, na vida que precede ao corpo físico. É uma descoberta que temos de fazer por necessidade de consciência. O que nos impede de procurar saber os nossos destinos? É um dever das criaturas não cruzar os braços nas encruzilhadas em que por vezes se encontram. Os espíritos que são nossas testemunhas fora do corpo físico nos ajudam em todas as pesquisas com a finalidade de encontrarmos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Quando os encarnados percebem que a vida continua depois do túmulo, passam a aceitar o aprimoramento espiritual, as reformas do modus vivendi, porque a consciência lhes impõe o esforço para melhor viverem. Atraímos almas pelo sabor das nossas paixões inferiores, ao passo que, quando passamos a reforma moral, elas se afastam, dando lugar aos espíritos que têm as mesmas intenções de melhorar. As pessoas obsediadas não afastam os espíritos malfeitores com simples passe de mágica, com um simples ídolo ou com promessas ilusórias. Afastam-se essas entidades ignorantes, educando-as com o exemplo em uma vida reta, onde o amor e a caridade se mostrem permanentemente. Se uma nação desejar atrair bons espíritos para sua direção, deve dificultar as guerras, o roubo, os escândalos, criando meios para a educação coletiva de seu povo, investindo no homem, de modo que ele encontre a si mesmo e trabalhe para a nação com honestidade e amor. Um povo belicoso não pode atrair para o seu convívio os anjos em massa, de sorte a viver no céu. Um planeta de expiação e provas está nessa condição pelos espíritos que nele habitam. Desde que a humanidade se eduque, o mundo virá a ser um céu. Em uma reunião de indivíduos pode-se conhecer os espíritos que os assistem, pelo caráter da mesma. Eis porque deves conhecer, estudando com sinceridade, a doutrina dos espíritos, porque, por sua revelação sabemos que estamos sempre rodeados pelos espíritos, de acordo com os nossos sentimentos. Estudando, passarás a pensar melhor e a sentir com harmonia e amor os assuntos ventilados onde quer que seja. Capítulo 09, Livro dos Espíritos,
Questão 519. Protetores especiais. Certamente que as sociedades, cidades e nações têm espíritos qualificados para tais empreendimentos. O espírito protetor de uma nação mostra-se em seu todo numa equivalência grandiosa. As suas qualidades ultrapassam a capacidade de análise dos seres, conhecendo e amando pelo singelo e grandioso prazer de amar. Ele é um dos ministros do Cristo, em trabalho ativo e constante, já tendo alcançado a superioridade exigida para essa direção espiritual de uma nação. Daí, ele se desdobra até o lar, onde se encontra a célula primeira da sociedade. Convém salientar o trabalho grandioso dessas almas angélicas em favor da humanidade. Existe, em cada planeta habitado, um guia espiritual, como acontece com o planeta Terra, sob a direção do Cristo. A organização universal é maravilhosa, onde se percebe a harmonia vibrando em todas as coisas e em todas as manifestações de vida. É de se notar que esses agregados de almas formam individualidade coletiva, pelo que se faz e pensa, manifestando um conjunto de ideias onde se confundem todos os ideais, mostrando o grau da coletividade em ascensão. O que chamamos karma coletivo é o somatório das dívidas ou merecimentos, é a soma das qualidades superiores de uma comunidade. Em muitos casos, os espíritos superiores se revezam na garantia da assistência espiritual aos que fazem parte do aglomerado de almas afins. Mas, no meio da coletividade, Deus, de quando em vez, envia, por misericórdia, grandes almas a nos mostrar as verdades espirituais e eternas, deixando entre os homens a esperança e a paz espiritual. A essas almas devemos ter muita gratidão, copiando Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Se não fora esses luminares da espiritualidade, estaríamos em barcos sem direção. Eles nos ensinam o desejo do maior que nos guia a todos. A mansidão dessas almas não nos deixa esquecer as suas estadias na terra, marcando em nós a grande esperança de que existe o céu. Esses, verdadeiramente, são protetores especiais, enviados para a nossa paz e para que aprendamos com eles a amar sem exigências, como de costume o fazemos. Eles limpam das nossas mentes o orgulho e o egoísmo. É preciso que os políticos e administradores acreditem nesta verdade, passando a ajudar os espíritos encarregados de instruir a nação para um bom desempenho no concerto dos povos, na iluminação coletiva de todas as nações do mundo. Os espíritos superiores não se cansam de trabalhar em favor de todos os povos. É preciso que se abram os corações a esta assistência, difundindo sentimentos de amor, para que a verdade possa libertar a humanidade. Deus se encontra mais presente em todas as aglomerações, pelos seus ministros, agentes de luz que sabem e amam na razão direta de ser, para a felicidade de todos. Pensemos mais nesses espíritos superiores, para que possamos, algum dia, fazer a sua vontade, que é a vontade de Deus. Pensemos neles constantemente, para que possamos compreender a vontade de Jesus, dentro e fora de nós. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 520. Natureza elevada. Os espíritos protetores são de natureza elevada. Não obstante, a sua elevação, o tamanho espiritual de cada um depende do lugar que ocupam. Pode ser que o anjo da guarda de uma criatura encarnada seja mais elevado do que um protetor de uma cidade ou mesmo de um país. Os espíritos que protegiam Sócrates, Francisco de Assis, Buda, Allan Kardec e outros eram de alta estirpe, por acompanharem espíritos encarnados de altas esferas espirituais. Isso é lei de justiça. Esses homens eram instrutores de uma multidão de almas, dentro e fora do corpo físico. Como poderiam ser inspirados e dirigidos por espíritos medianos, de menos capacidade que eles? O guardião de Jesus,
Ele mesmo dizia, era o próprio Deus, de quem ele recebia ordens para o seu mandato. Certamente que uma coletividade deve ter um guia altamente elevado no que se refere à ciência e ao amor, todavia os fatos devem fugir a certas regras. Por exemplo, quando um protetor se ocupa em proteger um grande missionário que se dispõe a envolver-se na carne por misericórdia, que é o próprio amor. É necessário que aprendamos essa renúncia dos guias espirituais em tomar a si como protegidos espíritos devedores, ou que ainda dormem em relação aos já libertos das reencarnações na Terra. É por lei de amor que alguns vivem em função dos outros, como ideal sagrado de fazer conhecida a verdade. Vejamos o que Paulo de Tarso já falava aos Galatas, no capítulo 6, versículo 2, de sua epístola. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Toda a natureza se encontra destinada a essa operação de uns cooperarem com os outros. Vejamos o mineral, que vive enriquecendo o vegetal, o animal e o próprio homem. O vegetal alimenta o animal, e o homem tem como seu dever, pertencendo às mesmas linhas e à mesma fonte de vida, cuidar, ajudando a tudo que se encontra na retaguarda, porque recebe igualmente de todas essas fontes elementos para viver, e por lei deve doar o que se encontra à sua disposição para a grandeza dos que o acompanham nas escalas do despertar espiritual. Tudo se encadeia para um mesmo objetivo, crescer para Deus, sob a influência de Jesus. Os espíritos altamente evoluídos agradecem a Deus por essas oportunidades de servir. Se Deus tirasse o trabalho dos seus e da terra, como ficariam seus filhos, principalmente os mais elevados? Devemos agradecer ao Senhor pelo trabalho, e quando esse chegar a mais em nossas portas, devemos recebê-lo com amor, pois ele significa a confiança do soberano em seus filhos. Em tudo existem proteções permanentes, e elas se fundem umas nas outras, na dignidade do amor. Se recebes proteção, sê grato, e se proteges alguém, aumenta a tua gratidão. Quem recebe, deve ficar ansioso para doar, e quem doa passa a viver no céu da dádiva. Todo esse trabalho de Deus se move pelo amor, força divina que emana do seu coração de luz. Lembra-te de que tudo na vida te protege. Faz o mesmo por onde passares, que a vida crescerá mais em teu coração, iluminando a tua consciência. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 521, auxiliando o progresso. Os espíritos superiores são encarregados de auxiliar o progresso onde quer que seja, manifestando-se, outros sim, para alimentar as ideias nobres, revelando a sabedoria de Deus pelos seus próprios filhos. A razão te indicará meios inúmeros de sentir a paternidade onde os olhos possam ver e os sentimentos possam sentir. Quando as criaturas são dignas de assistência dos protetores espirituais, isso se dá, como no caso da pergunta aqui referida, a respeito das artes. O artista tem assistência dos benfeitores espirituais, ajudando a manifestar o poder de Deus na expressão do belo. Tudo o que representa harmonia a serviço da divindade. Não cabe às divindades, como eram chamadas antigamente, fazer que um homem completamente ignorante da arte seja um artista, mas ajudar a quem já conquistou esse dom a mostrar com mais perfeição as belezas que a tinta ou o cinzel podem transmitir. Os espíritos superiores contribuem para o progresso em todas as suas manifestações, sem um lugar determinado. Eles trabalham em todo o universo, e a Terra é um dos palcos dos seus movimentos de beleza imortal. Os antigos fizeram desses espíritos protetores divindades, por desconhecerem o verdadeiro sentido da ajuda espiritual. Os protetores são espíritos que passaram pelas mesmas trilhas em que os homens caminham hoje, nos reinos da natureza. A diferença é a maturidade. Em função do tempo, eles são mais velhos, por conseguinte, já despertaram para a luz. Seus dons manifestam-se com mais intensidade e sua mente se expressa com mais harmonia. No entanto, somos todos nascidos da mesma fonte de vida,
Deus. Mesmo os que algumas seitas chamam de Satanás, não tem diferença dos outros, na sua estrutura original. Há um período na evolução das criaturas em que elas se interessam mais pela desarmonia. Eis aí porque são chamados de Satanás. Eles são filhos do mesmo Deus, e no amanhã alcançarão a mesma luz dos anjos, tornando-se como eles, no exercício da caridade, qual os que operam com o Senhor. Deus, sendo amor, não iria criar espíritos somente para o mal, do modo que se pensa. A coletividade atrai espíritos de acordo com as suas tendências, e as tendências más é que geram as violentas leis dos homens. Eis porque as religiões se preocupam em consertar o homem, para que a coletividade atraia espíritos mais elevados e nessa sequência o mundo vá se elevando na escala a que pertence. O cristianismo é o molde mais perfeito das reformas dos indivíduos. Quando os homens vieram a esquecer o principal objetivo dos preceitos de Jesus, ele, o mestre dos mestres, fez reviver sua doutrina de pureza na feição da doutrina dos espíritos, para fazer relembrar aos mesmos homens a sua mensagem de amor. O Espiritismo com Jesus tem essa missão de auxiliar o progresso em todas as suas manifestações do crescimento da vida. Os bons espíritos ficam em minoria na Terra devido ao posicionamento das criaturas. Se a Terra tem mais espíritos ignorantes encarnados, ela, por lei de justiça, recebe mais espíritos inferiores, por serem atraídos pelos seus iguais. Porém, não há que esmorecer porque, se tratamos do progresso, que é a lei de Deus por toda parte, ele é Deus se manifestando e é capaz de modificar tudo em crescimento constante. O ponto mais difícil do progresso é desobstruir a região moral das criaturas. O resto é mais fácil. Entretanto, a moral mexe no íntimo dos espíritos, e a tendência à rejeição surge logo que nos decidimos a melhorar moralmente. Se queres conhecer a população oculta que vive em uma nação, observa os costumes das criaturas que ali vivem. Assim ocorre com a própria terra. Entretanto, a semente de luz do amor não morre, e ela cresce, mas, junto dela cresce igualmente o joio, que deverá ser arrancado pela raiz, segundo a promessa do Cristo de Deus. Nos dias atuais, aparentemente as trevas são dominantes, mas, na realidade, elas estão enfraquecendo, dando lugar à luz que há de iluminar todas as almas. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 522, Pressentimentos. Quem não tem pressentimentos? Todos os temos, encarnados e desencarnados. Qual a diferença entre nós e os espíritos que estão integrados no mundo da carne? Somente que uns estão presos segundo a carne, e os outros, livres, ainda que não totalmente. Os chamados livres têm que respeitar leis que nos dirigem e sustentam. Mas, os pressentimentos estão fora de determinadas leis e se manifestam onde quer que seja. Existe uma câmera sensível no inundo consciencial, que registra as emissões mentais dos guias espirituais, que conversam com os encarnados pelos canais do coração. E o que se chama de telepatia, são vozes por vezes mais audíveis do que os sons emitidos pelas cordas vocais. Existem muitos meios de transmissão telepática, de acordo com a elevação de quem transmite e de quem recebe. Nós mesmos do mundo dos espíritos, admiramos o corpo físico, e depois de conhecê-lo profundamente, passamos a admirá-lo mais. Ele é, verdadeiramente, a maior maravilha das formas na Terra, e é por esta forma que nós, os espíritos, atingimos certa capacidade de entendimento. A reencarnação é uma bênção de Deus para a humanidade, e quem se encontra movendo em um corpo, que cuide bem dele. Ele é um instrumento divino, entregue ao espírito para que possa despertar para a luz com mais felicidade. Tens sempre pressentimentos, basta que os observes. Entregue à meditação, podes observá-los chegando à tua consciência, trazendo-te muitas mensagens que poderão enriquecer tuas qualidades morais e espirituais. O campo de evolução,
do despertamento no interior das criaturas, é enorme. As qualidades espirituais vão se transmutando com maior beleza, é o progresso se fazendo. Antes, o homem era dotado de instintos, depois, ele os transformou em razão, que por ora domina, depois virá a intuição, o sentido do futuro. Essa caminhada é infinita, ganhando nomes de acordo com o seu surgimento. Dá mais atenção aos teus pressentimentos, extraindo desses avisos a luz de que são portadores. A doutrina dos espíritos é um conjunto de conceitos, que além de repetir Jesus, amplia seus conceitos, dando segurança a todas as criaturas, de vida, de paz, de trabalho e de amor. Os pressentimentos são conselhos dos espíritos que te amam. Eles sabem introduzir no livro da consciência a escrita de Deus para te ajudar nos caminhos da vida, despertando em teu coração os sentimentos mais nobres, carregados de amor e caridade. Isso é uma ciência alcançando o progresso. Os benfeitores espirituais aproveitam as oportunidades, intuindo nos encarnados os meios de melhor aprenderem o bem viver. Não vês que em todas as provações, ainda que sejam as mais duras, tem sempre um amparo, recebendo conselhos e consolo, que brotam do teu íntimo como se fosse a leitura de um livro, cujo autor desconheces. Nesses momentos, procura orar, que a prece ajudar-te a melhor entender as verdades estabelecidas na consciência. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 523, dúvidas. Na sequência dos teus pensamentos, por vezes duvidas de alguma ideia, na leitura de muitos livros que tens hábito de ler, certamente o que de vez em quando assume a tua mente é dúvida, no teu relacionamento, em muitos casos, a incerteza começa a nascer em teu coração. Não deves viver com dúvidas, porque poderá surgir a desconfiança que não ajuda a ninguém. Em caso de dúvida, entretanto, procura o socorro da oração e liga os teus pensamentos aos pensamentos dos teus guias espirituais, que eles te atenderão com presteza. Jesus não é pobre de valores no mundo dos espíritos. Existe abundância de conhecimentos espirituais, de modo a favorecer-te dos tesouros da vida eterna. Não te esqueças, quando te achares em dúvida, invoca o teu anjo de guarda, que ele receberá teu pedido com amor, e esse mesmo amor te socorrerá. Esse é um exercício que podes fazer sempre. A própria mediunidade cresce com o labor. O dom é de Deus, mas seu crescimento pertence à nossa boa vontade. Em torno de ti existem muitos espíritos, e eles poderão te atender na medida das tuas necessidades. O buscai e achareis é a resposta às nossas aflições. Quem não busca, como pode achar? Procura limpar do coração a dúvida da existência de Deus, de Jesus, da comunicação dos espíritos com os homens, da reencarnação, da existência dos ambientes espirituais que se parecem com a Terra e que são mais perfeitos, para a felicidade das criaturas. Se alimentas a fé, assegura-te a tranquilidade da vida e aumentas o amor em tudo que podes fazer. Todos os pressentimentos são a voz aperfeiçoada do instinto, que não é mais do que a voz da consciência, onde os espíritos superiores depositaram as nossas diretrizes e nos falam quando necessário, nos guiando para a vida melhor. Deus não esquece as suas criaturas, estejam onde estiverem. Jesus veio desagregar todos os tipos de dúvidas da mente humana, porque com ele, o Divino Mestre, a fé cresce de modo a dar mais a quem tem, trazendo benefícios inenarráveis a quem possui esse dom da intuição. Para que dúvidas, se o Senhor criou a verdade que pertence a todos? A dúvida é a criação humana e ignorância das leis espirituais. Não existe incerteza na mente divina, as suas leis são puras e verdadeiras. Se somos seus filhos, nada mais justo que procurarmos seus caminhos. Convém meditar na verdade, buscá-la pelos meios conhecidos, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. Se os agentes da luz são em número incontável, por que duvidar da bondade dos céus?
Quando buscamos o entendimento com honestidade, ele já se encontra em caminho. As coisas divinas são fartas. Os espíritos superiores são livres e sabem orientar as criaturas, se não curá-las, quando isso é possível. Eles investem nos seus irmãos na carne, quando esses merecem confiança, quando se esforçam para melhorar. Cultiva a moralidade, que muitas